Pessoal, tudo certinho? Eu tô vindo aqui antes da palestra para dar um recado super especial para vocês. No próximo dia 27/6, próximo sábado, nós teremos a live dos cantores Vitor e Gustavo, que será transmitida a partir das 7 horas da noite pela página oficial deles no Facebook e nos canais 526 e 26 HD da NET. Belezinha? A live é uma live solidária para ajudar a Casa de Eurípides. A Casa de Eurípides, para quem não sabe, ela ajuda crianças carentes a ter um local para ficar no período pós-escolar, ou antes da escola, seja de manhã ou seja de tarde. Lá as crianças aprendem a cantar, aprendem a usar instrumentos, lá tem esporte, tem reforço escolar, lá é show de bola e essa instituição está precisando de ajuda agora. Então bora ajudar, pessoal. Próximo sábado, dia 27/6, a partir das 7 horas da noite. Eu vou deixar aqui na tela para vocês terem todas as informações possíveis. E é isso aí. Vai ser show de bola, vai ser muito bacana. Para quem gosta de sertanejo, tá muito bom. Belezinha? Agora vamos para a palestra. Bom dia, boa tarde ou boa noite, meu caro amigo e minha cara amiga. Tudo certinho com vocês? Tudo em ordem? Aqui é o Vinícius, eu sou o evangelizador da Casa de Eurípides de São José do Rio Preto e cá estamos nós para mais uma palestra. Antes de iniciarmos, eu gostaria de lembrar que a nossa campanha Alto de Souza, a nossa campanha de arrecadação de alimentos, ela continua acontecendo mesmo com a pandemia. Então, caso você tenha algum alimento não perecível que você queira doar, por favor, entre em contato com algum membro da casa. Agora também nós temos um número de WhatsApp. Então, vocês podem mandar mensagens pra gente por lá também. Ó, como a gente tá ficando chique. Também gostaria de ressaltar que caso você queira pedir oração, seja para você ou seja para algum familiar, algum amigo que esteja doente, que esteja precisando, por qualquer motivo, vocês também podem encaminhar esse nome para o número de WhatsApp, que eu vou deixar aqui na tela, eu vou deixar na descrição do vídeo também, e eu vou falar aqui para vocês. O DDD é 17 e o número é 99-663-5414. Repetindo, DDD 17, então fica 17 99 66 35 41 4. Certinho? Bom, o nosso palestrante de hoje é uma pessoa muito especial, uma pessoa muito bacana mesmo. Bom, vou deixar ele se apresentar. É com você, meu amigo. Ok, Vinícius. Boa noite, ou como você disse, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que as pessoas vão se penitenciar ao assistir ao nosso bate-papo. Meu nome é Eurípides, como disse Vinícius, eu sou frequentador do Centro Espírita Rodrigo Lobato, desde meados do século passado, então eu não necessito de tomar tempo com relação a isso, o tempo das pessoas. Eu quero dizer que, para começar, na verdade, eu devo agradecer aos dirigentes do Centro Espírita Eurípides do Arçanufo, em especial ao Pacheco, pelos reiterados convites, ao nosso Vinícius, que nos assessora nesse momento, e, naturalmente, aos amigos internautas que vão ficar conosco por esses, no máximo, digamos, 30 minutos. Eu vou fazer uma abordagem diferente, naturalmente, das exposições presenciais, não podia ser diferente. Geralmente, nas exposições presenciais, a gente aborda temas doutrinários, evangélicos, com maior ou menor profundidade, ou mais apurados. E eu vou fazer aqui um tema mais leve, buscando algumas curiosidades acerca de um tema muito fascinante e eu creio que pouco abordado nas casas espíritas, referente ao tema das coincidências ou das sincronicidades, sem, naturalmente, avançar na questão científica, sobretudo sem avançar na interpretação dos psicanalistas, psiquiatras, como foi Carl Jung, que é um dos criadores do termo sincronicidade. E, para começar, eu vou começar narrando um episódio que eu considero simplesmente um episódio surreal, ocorrido comigo. Eu peço desculpa, peço licença para os nossos assistentes para narrar um caso ocorrido comigo. Tem tantos casos, existem tantas situações, tantos exemplos que eu poderia abordar, citar, me lembro de muitos. Eu lembro de um fascinante ocorrido com Monteiro Lobato, para exemplificar essa questão do tema das sincronicidades. Mas vou narrar um caso acontecido comigo, naturalmente,
porque ele o torna mais real, mais explícito, mais real. Eu, há cerca de, de alguns anos, na verdade, há 52 anos, eu passei por uma experiência, por um episódio ligado a esse tema das coincidências, das chamadas coincidências significativas, como fala Jung, extraordinário. Um exemplo que eu narrei muito para meus filhos, contei em palestras e quero aproveitar essa oportunidade agora de narrá-la aqui para os nossos assistentes, até por uma coincidência secundária ocorrida nesse tempo de confinamento, e no final eu faço essa amarração para as pessoas entenderem o que eu quero dizer. Eu dizia, há 52 anos, eu ainda moço, jovem, eu havia acabado de fazer o científico, então o colegial da época, e tinha um sonho na mente que eu trazia desde o ginasial. Eu queria me formar como engenheiro mecânico. E a referência para a engenharia mecânica, à época, e ainda é hoje, mas naquele tempo muito mais, era a Escola de Engenharia de São Carlos. E lá na Escola de Engenharia de São Carlos, da Universidade de São Paulo, estava o curso que eu queria fazer, engenharia mecânica. Desde menino, eu era um ledor contumaz de gibis, e eventualmente não existia televisão, praticamente, então eu via muitos gibis, os carros que eu via com personagens, com os chamados heróis da época, como Batman, nas revistas, e eu adorava a ideia de desenhar carros, de me tornar um engenheiro mecânico, construtor de carros. Era um sonho ingênuo, mas é o que eu pensava. E eu, nos intervalos do tempo de ginásio, juntamente com um colega de infância, com o qual eu estudei grande parte de minha vida, nós desenhávamos nos intervalos com protótipos de carros. Nós chegamos a nominar um dos carros como o Sil-San. Eu chamava esse carro de Sil-San. Sil de Silva e San, Sil de Silva, que é o meu sobrenome, e San, o sobrenome desse colega. Enfim, era um sonho. E eu acabei o científico e, por razões que eu confesso quase inusitadas, eu pude ir para São Carlos fazer o cursinho pré-vestibular. E com dificuldades. Meu pai era apenas um sitiante, um lutador da vida, na lavoura, mas com auxílio de minha irmã, que já era formada, minha irmã mais velha, e com apoio e com encorajamento de minha mãe, eu fui para São Carlos e fiz um ano de cursinho, o ano de 1967. Eu fui em janeiro para lá, e quando chegou, fiz o cursinho, estudando muito, com afinco, com interesse, e com todas as dificuldades naturais que o nosso assistente é capaz de conjurar. O fato é que quando chegou no final do ano, em dezembro, eu prestei o vestibular, e para o meu desalento, para a minha tristeza, para o meu desaponto, eu não fui aprovado. Com um detalhe ainda mais, que mais me impressionou, todos os anos, a escola de engenharia chamava os alunos que ficavam numa extensa lista de espera, e eu fui reprovado no vestibular e fiquei em primeiro lugar na lista de espera. E os meus amigos, os colegas de república com os quais eu morava, diziam, olha, fique tranquilo, você vai ser chamado. Geralmente eles chamam 5, 6, até mais revestibulando dessa lista, mas, por incrível que pareça, aquele ano, talvez uma das primeiras vezes na história daquela instituição, não chamaram aluno nenhum da lista de espera, e então fiquei simplesmente alijado. E vi ali se desmoronarem todos os meus sonhos de poder fazer um curso de engenharia mecânica. Bom, muito desapontado, triste. Eu me lembro que esperei até janeiro de 1968, janeiro do ano de 1968, portanto, há 52 anos, eu esperei que a escola definisse se ia chamar ou não os alunos na lista de espera, e quando não chamaram, eu estava pronto para vir embora, e a pretexto de me despedir da cidade, eu então me lembro que tive uma vontade, pensei muito na minha irmã, na minha mãe, que era minha apoiadora, na minha irmã que me ajudava, na Maria, minha esposa, que eu já namorava. Eu pensei profundamente na decepção que eu lhes causaria retornando para casa, e também me preocupei muito com o fato de, voltando para Indara, que era a minha cidade, a cidade de origem, eu não poderia continuar estudando, meus pais não teriam recursos para me bancar mais um ano de cursinho. Então eu pensei, vou voltar para Indara. Meu pai tinha um sítiozinho, uma propriedade agrícola pequena, eu vou trabalhar com ele na lavoura, ou então ficar em Andiara, uma cidade naquela época menor ainda do que hoje, sem grande chance de emprego. Eu falei, eu vou ter que trabalhar nas Pernambucanas.
Mas eu não queria trabalhar nas Pernambucanas, nem trabalhar na lavoura com meu pai, eu queria ser engenheiro. Então eu estava muito desapontado, pensando muito nessa decepção que eu casaria a minha família e desapontado comigo mesmo. Então resolvi, para me como que a pretexto de me despedir da cidade, sair da minha república. Eu estava sozinho na república, meus amigos todos haviam retornado para os seus lares, alguns outros, um deles pelo menos havia saído para prestar vestibular em outra cidade. Me lembro bem que esse colega que foi prestar vestibular em outra cidade, é o meu colega Amir Mansur Daer Júnior, sobrinho do nosso grande Agnaldo Vasconcelos, e eu fiquei sozinho na República. Então saí, eu me lembro que era uma tarde relativamente quente, com algum chuvisco, estava chuviscando. Eu então subi pela minha rua, a rua que eu morava, que era a rua da minha República, Rua Alexandrina, Dona Alexandrina, e eu caminhei não mais do que talvez 10 minutos quando tive minha atenção chamada por uma senhora num grande caseirão. Era uma senhora que eu percebi bastante velhinha, braços esquálidos, branquinhos. Ela acenava, debruçada sobre o peitoral da janela, acenava insistentemente para mim, chamando minha atenção. Eu apurei a atenção e vi que ela me dizia: meu jovem, por favor, você pode analisar, observar, ver se... Enfim, eu queria que você observasse esse envelope que eu estou te mostrando. O destinatário nós não conhecemos, mas foi entregue aqui na minha casa por engano do carteiro. Será que o senhor não conheceria, ela me disse, o destinatário? E eu imaginei, bem, evidentemente que não, eu era um aluno, não tinha muito... Eu vivia dentro da República estudando, não conhecia as pessoas ali no bairro, mas, enfim, para não ser descortês, eu atravessei a rua, eu estava no lado oposto, e fui ao encontro dela, da velhinha, da senhora, sem imaginar que, na verdade, eu estava indo ao encontro daquilo que muita gente chama de destino, né? Ao encontro de um fato que alterou profundamente o rumo de minha vida ao longo de toda a minha existência. Quando eu apanhei o carta que ela me mostrou, perplexo, pasmo, eu descobri que o destinatário era eu. O meu nome estava escrito ali no envelope: Eurípides Alba da Silva, Rua Dona Alexandrina, 1969, São Carlos, Brasil. Virei o envelope no verso e estava lá o nome da minha irmã mais velha, essa que me ajudava, que tanto me auxiliou ao longo desse tempo em São Carlos, Iltaíris da Silva. E o que ocorreu foi o seguinte: essa minha irmã passando por Rio Preto, naquele janeiro de 68, ela estava indo para Ribeirão Preto, mas parou ela estava indo para Ribeirão Preto, parou aqui em Rio Preto, à espera de um ônibus que a levasse para a cidade, e nesse ínterim, aproveitando o tempo, ela resolveu ir até o correio e colocou uma carta com cartão para mim. E esse cartão eu tinha, por muito tempo eu pensei que fosse um cartão com a imagem do Cristo Redentor, aquele Cristo ali na Macena, mas depois eu descobri que não. É um cartão cuja imagem era da Igreja Matriz da época, depois demolida nos anos 70, dando lugar hoje à Catedral. E nesse cartão, no verso, ela escreveu: Eurípides, como vai? Imagino que você esteja bem, mas estamos preocupados, não temos notícias acerca do seu vestibular. Mas olha, aqui em Rio Preto, passando por aqui, hoje eu descobri que foi criado um curso de matemática na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Rio Preto, na FAF. Esse curso de matemática foi criado, deve começar a funcionar agora em março, e os exames vestibulares vão ser feitos agora em janeiro. Aliás, as inscrições, ela escreveu no cartão, se encerram no dia 25. E se você achar interessante, eu pessoalmente disse ela, acho que seria interessante você aventar essa possibilidade. E eu que jamais havia pensado em fazer matemática em toda a minha vida, e eu pensei, eu não tenho alternativa, eu acho que esse é um momento para eu tentar fugir do que eu não queria, retornar para Anhanguera e ficar por lá, sem poder estudar. E foi o que eu fiz, eu vim para Rio Preto, prestei o vestibular, mas vejam que circunstância interessante. Essa carta foi postada em Rio Preto pela minha irmã no dia 20 de janeiro. Olhando o verso dos carimbos, frente e verso, eu vi que a carta que foi postada dia 20 de janeiro chegou em São Carlos dia 23, nos Correios de São Carlos, no dia 23. O carteiro a entregou e no dia 24, no dia seguinte, eu estava com a carta e a velhinha ali na Rua Alexandrina. Dia 24 eu apanhei a carta. E dia 25, que seria o dia seguinte, seria o último dia de inscrição. Naquela tarde, eu rapidamente voltei para a República, me arrumei minhas coisas e me preparei para vir para Rio Preto, como de fato eu fiz. Apanhei um trem de ferro, essa coisa barulhenta que a gente veio passar aqui até hoje nos nossos dias e noites aqui em Rio Preto. A gente só viajava basicamente por trem de ferro. Eram 5 horas de viagem de Rio Preto, de São Carlos a Rio Preto. Mas o fato é que de manhãzinha, no dia 25 de janeiro, eu estava na Faculdade de Filosofia, na Rua General Glicério, então ela se localizava
naquela rua, à época, hoje o nosso grande Vírus, e fiz minha inscrição. Fui aprovado e então eu custei a me dar conta disso, mas eu ali assumia o início, talvez não me desse conta naquele momento, que eu iniciava um período muito importante, muito rico para a minha vida. Eu me formei e descobri que a minha vocação talvez não fosse a de ser engenheiro, eu não sei, talvez eu fosse um bom engenheiro, talvez não. O fato é que eu me apaixonei pela carreira de matemática, como educador, pesquisador nessa área. Por meio dessa carreira eu construí toda a minha vida e pude trabalhar com amor, com desvelo, com carinho, verdadeiramente apaixonado por essa profissão. E por meio dela, eu confesso que sem nenhum arrobo de arrogância, de orgulho, o fato é que eu creio que pude ser um bom professor e por longos 40 anos, creio ter cumprido o meu papel e fazendo jus essa, que eu diria, essa grande e surreal coincidência de eu ter recebido essa carta nesse momento tão oportuno na minha vida. Um detalhe rapidinho, antes de voltar, antes de fazer uma relação espírita com esse fenômeno, eu queria lembrar que agora, recentemente, em meio a essa pandemia e em face desse tempo que nós temos de sobra, com essa história de estarmos todos confinados, a minha esposa resolveu retomar um sonho que ela tem antigo de consertar, de organizar o meu escritório. Imagina um escritório de 40 anos de um professor juntando livros. Mas ela falou, não, hoje eu vou arrumar. E no segundo dia de arrumação do meu escritório, não é que ela se depara com uma caixa que nós julgávamos desaparecida, perdida, a nossa caixa de correspondência dos longos 9 anos de namoro que nós tivemos, todas as cartinhas aí guardadas, e ao abrir a caixa, por uma incrível e nova surpresa, cai-lhe às mãos justamente esse envelope de 52 anos atrás, surrado ali, meio que descorado, e ela abre e nós juntos, ela me mostra naquele momento, agora é questão de dias. Então, profundamente emocionados, eu pude rever o cartão, as datas, os dizeres de minha irmã. Imediatamente eu fotografei e eu enviei por WhatsApp para os meus 3 filhos. A minha filha mais velha que está em Pirassununga, o meu filho do meio que está em Piracicaba e a minha filha caçula que está aqui em Rio Preto. Mandei por eles, por WhatsApp, e foi uma emoção só. E mandei também para minha irmã, essa minha irmã que havia enviado essa carta para mim. Foi um chororô sem fim, uma coisa profundamente emocionante. E claro que um chororô, uma choradeira via WhatsApp, né? Via FaceTime, porque não se pode descuidar nessa questão da quarentena, né? Mas esse episódio, que eu considero um dos episódios, talvez o mais marcante de toda a minha vida, que me permitiu uma realização, eu diria, pessoal e profissional, essa coincidência, eu costumo, com muito cuidado para não parecer pernóstico, arrogante, afetado, eu costumo buscar compreendê-la por meio de 2 referências, entre outras tantas, de 2 referências espíritas que me auxiliam na compreensão desse episódio. O primeiro deles é uma mensagem, na verdade não é uma mensagem, uma frase escrita por Joana de Ângeles, esse espírito adorável, memorável, essa veneranda amiga espiritual, protetora de Divaldo Franco, Joana de Ângeles. Ela tem uma frase, eu vou ler a frase devagar e de forma pausada para que os nossos assistentes possam compreender o significado dela na sua totalidade. Ela se refere às chamadas coincidências, essas sincronicidades da vida, a esses fenômenos verdadeiramente marcantes de nossas existências, fenômenos que transcendem a mera casualidade para convergir para fenômenos de causalidade, lei de causa e efeito. Mas a frase é a seguinte, ela diz assim, a coincidência relata a presença divina, a presença de Deus, discreta e propositalmente programada para dar certo na hora exata e nas circunstâncias ideais. Repetindo, as coincidências das nossas vidas, essas coincidências marcantes, de cunho moral, espiritual, profundas, revelam a presença divina, discreta e propositalmente programada para dar certo na hora exata e nas circunstâncias ideais. Eu fico imaginando essa frase dela
e fico pensando como é que ela é precisa nessa definição, porque, no meu caso, vejam bem, se eu tivesse adiado essa ideia de passar, de fazer essa caminhada, talvez essa presença divina, não que eu a merecesse e não mereço, mas por mérito da minha família, das pessoas com as quais eu trabalhei, eu apenas fui um instrumento, com todo o meu esforço e interesse, mas um instrumento. Eu tenho plena convicção de que não tive mérito pessoal nisso, mas o fato é que se eu não tivesse atendido essa sugestão, essa inspiração, eu talvez adiasse essa saída da República naquela tarde, naquele momento, naquele horário, com chuvisco, um momento pouco propício, eu muito aborrecido, muito triste, pensando na minha família, e eu poderia ter passado no outro dia, adiado a ida. Por exemplo, se eu fosse na véspera, talvez a carta não tivesse chegado até o casarão da velhinha, da senhora. Se eu passasse um dia depois, talvez eu já tivesse entregue a carta ao carteiro da sua devolução. Mesmo indo no mesmo dia, por que eu saí naquele horário, naquele exato momento em que ela estava junto à janela e pôde me ver passar? É um conjunto de circunstâncias, de sincronicidades admiráveis. Isso me faz pensar muito nessa ocorrência. E claro que Joana de Anjos, quando faz essa referência, a gente deve fugir do estereótipo de coincidência como fenômenos bons, ou episódios bons ou episódios maus. Não, nem bom nem mal. Toda grande coincidência, na visão espírita, ela tem seu sentido. Toda coincidência foge da mera casualidade para buscar a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação. Então, é um fato que eu confesso que me faz pensar muito. Essa frase dela tem um significado muito mais amplo. Por exemplo, as pessoas falam, não, fulano, o avião caiu, houve a queda do avião, ele estava por entrar, mas na última hora, por uma falha do taxista ou por um episódio qualquer, um bilhete, ele não pôde ir até o avião, então está salvo, uma coincidência fantástica, a gente costuma dizer para o bem dessa pessoa, mas o outro que assumiu o seu lugar teria sido para o mal dele. Na visão espírita, não. Essa frase de Joana de Ângeles, ela transcende essa circunstância de coincidências boas ou más. Na visão espírita, na interpretação espírita, não existem coincidências boas ou más desse sentido que nós estamos falando. São coincidências que vêm ao encontro das nossas necessidades, inclusive kármicas, como espíritos aprendizes que somos nessa vida terrena. E eu alio a essa interpretação, que sugere a compreensão dessa coincidência ocorrida comigo, eu alio a essa compreensão uma referência também muito interessante que vem do Livro dos Espíritos. O Kardec, no Livro dos Espíritos, especialmente no capítulo 9, quando aborda a questão da influência dos espíritos no mundo físico, em especial quando ele trata da questão da influência dos espíritos nos nossos pensamentos e atos, ele faz uma pergunta crucial. E os espíritos têm uma resposta fantástica. Uma pergunta clássica, a pergunta de número 4, 5, 9. Kardec pergunta se os espíritos, porventura, influenciam nos nossos pensamentos. E eles dizem, os espíritos da Kardec, nessa questão 4, 5, 9, influenciam não só nos nossos pensamentos, como nos nossos atos. A ponto, dizem eles, de muitas vezes nos dirigirem. É uma coisa muito forte. E essa influência dos espíritos valem por influências desencadeadoras de ocorrências, de coincidências, de fatos, de sincronicidades, ou de coincidências significativas, como se costuma dizer, como essa que eu relatei. Os espíritos podem se aproveitar, segundo ensina Kardec, não só das circunstâncias como que os favoreçam nos seus intentos, nos seus desideratos, como podem criar circunstâncias. E eu acredito que, no meu caso, talvez tenham sido até criadas essas circunstâncias para eu passar, usando a expressão de Joana de Ângeles, no momento certo, no momento correto, no momento ideal, nem antes nem depois, como diz ela, uma coincidência propositalmente programada para dar certo na hora exata e nas circunstâncias ideais. E, inclusive, me lembro de um livro extraordinário chamado Estudo de Viva, escrito por Emmanuel e André Luiz, mediante psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, onde eles tratam dessa questão das chamadas influências espirituais que podem desencadear essas tais coincidências que chegam até nós por meio de inspirações sutis ou ostensivas, mas que chegam até nós. De maneira que é um fato que eu tenho que pensar muito.
a respeito dessa coincidência e desde então, eu me ponho sempre a ficar atento junto a essas supostas coincidências. Quantas vezes um fenômeno qualquer, um sonho, uma esperança, uma expectativa nossa não se realiza por uma coincidência qualquer que nos livra daquele intento, ou que nos joga, ou que nos leva ao encontro daquele intento? Enfim, a doutrina espírita nos convida sempre a estarmos atentos e disponíveis, com pensamentos bons, mantendo-nos em prece, a fim de que a gente saiba colher os frutos dessas chamadas coincidências significativas que, de certo modo, estão presentes nas vidas de todos nós. Eu quero parar por aqui, sem me alongar, mas lembrando apenas que as pessoas que se interessarem por essas duas referências às quais me referi, buscar por Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco, essa frase chamada coincidência. Coincidência é a frase que define o ensinamento dela. E o outro livro, como eu disse, o Livro dos Espíritos, no capítulo 9, especialmente na questão 459. E ainda um outro livrinho extraordinário, chamado Estudo de Vida, psicografia de Chico e Valdo Vieira, escrito por Emmanuel e André Luiz, que também merece ser estudada. Enfim, é um tema muito mais profundo, que foge a essa abordagem muito simples que eu fiz, momentânea, mas uma abordagem que pode nos convidar a estudar mais profundamente essa questão, inclusive buscando, se for o caso, aqueles que são apaixonados pela ciência, a interpretação de Jung, Carl Jung, que é um dos fundadores do chamado fenômeno das coincidências significativas, ou como ele chamava, das sincronicidades em nossas vidas. Gente, muito obrigado, espero não tê-los aborrecido em demasia, e volto a agradecer aos nossos assistentes, esperando uma outra oportunidade e com um tempo mais disponível, quem sabe numa atuação já presencial, voltar a conversar. Muito obrigado, tenham uma boa noite e até a próxima oportunidade. Eurípides, eu gostaria de agradecer imensamente em nome de todos da Casa Eurípides, e eu gostaria de pedir para você fazer uma prece de encerramento para a gente. Você poderia? Faço. Então, nós vamos encerrar essa nossa preleção despretensiosa, pedindo aos nossos benfeitores amigos, aos protetores de nossas famílias, aos protetores da nossa cidade, do nosso país, aos protetores deste nosso orbe terrestre, que nos amparem e nos assistam, especialmente nesse momento tão difícil, nesse momento crucial em que somos todos colocados à prova diante desta ocorrência que nos enche de pavor, que nos inquieta, que nos atemoriza, que é o episódio da pandemia que envolve o planeta e toda a humanidade. Que os nossos benfeitores amigos, que nos acolhem e nos assistem dentro dos nossos lares, junto aos nossos familiares, que acolhem as pessoas que sofrem, vítimas desse fenômeno que se abate sobre o mundo todo, que possam nos assistir e assistir em especial, as pessoas que nesse momento se encontram desempregadas, experimentando a aflição da miséria e até da fome. Abençoando as crianças, vítimas desse processo, as criaturas que se enfrentam, as criaturas que buscam o socorro, o auxílio para suas famílias, os pais que veem o sofrimento dos filhos, ou a desencarnação deles, os filhos que veem a desencarnação dos pais, enfim, nesses processos de profunda dor, que possamos orar por essas pessoas e por todos nós, rogando aos benfeitores que nos auxiliem, os nossos irmãos, inclusive desencarnados que eventualmente coabitam conosco nos nossos lares e que igualmente pressurosos sofrem conosco. Obrigado, Jesus, obrigado, bons amigos, benfeitores espirituais, por toda a ajuda que tem chegado até nós. Obrigado e assim seja.